boa noite a todos. Estamos aí, para quem não percebeu ainda, segunda-feira às 20. Algumas questões técnicas aí, às vezes a gente passa um pouquinho, um minutinho, mas vamos estar tentando ser mais pontual possível nas próximas vezes. Nós estamos trazendo aí as duas gravações, que é o Clube do Livro e a Academia da Prosperidade. É muito importante a gente entender que fazer as coisas com horários determinados e sem falhar é essencial para que as coisas cresçam, para que a gente possa produzir muito mais, né? E a leitura dessa semana foi a leitura do livro de Salomão, né? O homem mais rico que já existiu. Para quem não está habituado com a história de Salomão, né? Salomão é o filho do rei Davi, que foi rei de Israel. Salomão, por mais de 40 anos, teve as 12 tribos, né, de Israel unidas, sem guerra. Claro que com muita inteligência, muita observação. E todos os provérbios são inspirados em Salomão, a boa parte escrita por ele. Tem Eclesiástico também, mais no fim da vida dele. Tem outras partes da Bíblia escritas por Salomão, né? O que Salomão representa por hoje o mundo e o que a gente fala sobre a palavra prosperidade, sobre empreendedorismo? Por que Salomão seria um homem que representa tanto, tendo vivido há quase 3.000 anos atrás, 1.000 anos antes de Cristo, sendo rei aos 12 anos, né? E esse livro aqui foi muito bacana. A gente faz uma leitura e pega alguns pontos. Eu peguei 2 pontos muito importantes nos conselhos de Salomão. Todos os comentários do autor, que é o Stephen K. Scott, ele se baseia nos provérbios, mas ele traz uma explicação moderna dos tempos atuais, para que a gente possa agir. Eu quando vi o livro, eu não sabia exatamente o que ia conter o livro. Eu achei que ele ia ensinar como falar dos provérbios. Não é bem isso, é uma história sobre a vida, sobre trechos de Salomão trazendo para a vida dele. Ele que tinha uma empresa de marketing e teve diversas ações, vai contando como que os provérbios fez sentido na prática para a vida dele, né? Lembrando o conhecimento de outros programas que a gente trouxe aqui, Salomão, ele nos dá direção para sermos prósperos, para termos um caminhar correto. E muitas das suas direções, ele nos provoca questionamentos sobre o que a gente faz, se está sendo correto ou não, né? E que isso tem uma bênção ou não. E que os conselhos dele nos trazem uma possibilidade de seguir um caminho que realmente as coisas dão certo. Tanto de forma psicológica, com observação, com conceitos mais na linha mental, psicológica, como uma forma religiosa também, da fé. O que o livro traz bem no comecinho dele? Vamos lá. Ele fala sobre a questão da competição, né? Que o segredo para vencer qualquer competição não é você olhar para fora, é você olhar para dentro de você mesmo e você competir sempre com você mesmo, né? Porque quanto mais ganância as pessoas tiverem para chegar a algum determinado ponto, obter riqueza, mais elas vão estar se perdendo nessa luta. Então a competição, ela tem que ser nós com nós mesmos, né? E aí ele traz algumas passagens. Então aí o segundo ponto do livro, logo no começo, ele também traz uma questão muito interessante, que são palavras que eram utilizadas na época de Salomão para nossa época. Por exemplo, ele usava muito o termo diligência, né? Que seria uma visão, um foco, a esperança. Então o que ele coloca aqui? Que todas as pessoas que venceram, elas tiveram assim um objetivo muito claro, muito focado, muito exato do que queriam. E elas se exercitaram e focaram em algo muito claro na mente delas. Então primeiro elas enxergaram essas coisas acontecendo e depois se empenharam para chegar nesse ponto.
o problema da comunicação, né? O problema número 1 dos negócios da vida é a má comunicação, que é a questão da interpretação do que uma pessoa está falando, para o que o outro está entendendo. E eu trago sempre uma pincelada do livro para que a gente possa realmente tá lendo, né? Porque é só a minha leitura aqui, minha observação. Desarmando as armadilhas para o caminho do sucesso. Aí ele coloca que muitas das situações que nos bloqueia é criada por nós mesmos. Derrotando o inimigo da felicidade e do sucesso. O alicerce do sucesso de Salomão. E uma coisa que ele colocou muito interessante no livro, o primeiro ponto é esse de dar a direção, de você realmente focar em algo e a competição ser com você mesmo, sempre. Ao final do livro ele coloca muita observação das críticas. O autor, no caso, né, não publicitário, ele coloca que as críticas têm que ser analisadas, da onde elas se provêm. Quem está nos criticando? A pessoa tem uma atuação que ela tem mais resultados? É uma crítica que a pessoa só está querendo te perturbar? É uma crítica produtiva? E aí ele coloca no livro que em toda crítica existem tesouros a ser recolhido no meio daquela rocha, no meio que a rocha pode ser derretida, você tem o ouro. Toda crítica tem ouro, por menor ou maior quantidade. Aí o autor coloca um exemplo, né? Que em uma das campanhas publicitárias, o chefe dele falou, ó, cadê o gancho dessa campanha, né? E aí ele analisa e ele já cria uma campanha com um gancho muito forte para a chamada da compra, tudo. E daí para frente ele tem muito sucesso e só por causa da crítica mesmo, de fazer uma observação, você tem que sempre analisar da onde vem a crítica, se ela é relevante, se ela está sendo só para te provocar, se ela está sendo uma crítica para realmente você estar evoluindo, mas toda crítica pode ter ouro no meio dela, basta você peneirar. E é um livro aí para a gente estar estudando, né? A intenção que a gente traga os provérbios, que são 31, um a cada dia, como está no meio do mês, acho que é interessante começar isso no próximo mês, né? E aí a gente toca para o próximo livro. Aí nós temos um livro aqui bem interessante, que é Gratidão. É do Garley Weinerkrush. O que é a intenção desse livro, né? A gente vai ler, eu também não li, vai ser uma coisa nova para mim. Mas a intenção do livro está baseada num CEO de marketing, né? Que ele cria publicidades, ele cria propagandas de internet, né? Ele cria alguns trabalhos no New York Times, em algumas plataformas famosas. Então ele é um cara que estuda muito a questão do marketing. Então o que ele vai trazer para nós? Que é uma coisa que já está identificado, eu ouvi isso a semana toda que eu também estudei sobre marketing digital. Mudou a trajetória do marketing digital. Antigamente, a plataforma Google Analytics e outras plataformas mostrava exatamente o que o público estava vendo. Então você podia saber que filme que a pessoa viu. Você podia saber todas as intenções de comportamento das pessoas. Mas isso acabou. E aí o que nós temos hoje? Nós temos as pessoas mostrando interesse por alguns segmentos, mas elas compram porque elas se sentem gratas por você estar doando algo. Como eu aqui, por exemplo, eu estou desde janeiro até agora, toda semana trazendo um conteúdo de leitura e um conteúdo de empreendedorismo. Vamos dizer que eu continue fazendo isso e cada vez mais aprofunde, né? A gente tem a outra parte que não é a leitura, que hoje a gente vai falar de análise de mercado do Google Ads, Google Analytics, como que um comércio local pode
pode estar lançando, usando dessa plataforma para poder chamar o cliente regional, que é uma coisa bem difícil. Fiz alguns testes, fiz alguns investimentos, estudei bastante sobre o assunto, espero tentar colaborar. Mas o que o livro vai trazer? Esse comportamento. As pessoas hoje, elas estão seguindo você, elas estão comprando produtos num afunilamento. E esse afunilamento hoje está sendo a gratidão por você dar conteúdos gratuitos, que às vezes vira uma chave, que às vezes você faz com que ela decole nas vendas, de repente ela nunca anunciou na internet, vai aprender e de repente vai começar a vender 3, 4 vezes mais. Então esse tipo de depoimento, esse tipo de ação, quando você lança o produto que é pago, o livro vai falar bastante sobre isso, né? A pessoa vai, no sentimento da gratidão dela, nós estamos falando do sistema mercadológico, né? Ela vai meio que comprar seu produto como se fosse uma obrigação. Por isso que hoje nós temos esse marketing digital tão grande, né? Chegando em tantos pontos. Por quê? Porque o pessoal está soltando muita coisa na internet. Muita coisa. E lá no final, no último funil, que ele fez você mudar, você ter uma reação que vai te vender algo. E você não é obrigado a comprar. Você pode ficar nas pessoas que estão consumindo o produto de forma gratuita e está tudo bem e não tem problema. Só que muita gente compra. Porque existe uma psicologia sobre essa questão da gratidão, de você comprar um produto, de você ter um produto gratuito, ter informações gratuitas hoje, e no final delas, você, pelo sentido de gratidão, você está comprando. Estava numa reunião de 3 horas com a Power Hack e com o Instituto Girassol, e a gente estava falando sobre isso. E como a gente pode agir, quais são os caminhos. E isso tem que ser muito sincero, não adianta ser artificial também, né? Eu acredito que muita gente boa faz isso, mas eles mesmos colocam como depoimento que eles estouraram no mercado por fazer isso com muito amor, por estudar muito aquilo, estudar, e aí quando lança o produto, e é um dos sistemas de mercado hoje do marketing digital, e é muito bacana ler esse livro, chamado Gratidão. Vamos embora, próxima aula a gente aprofunda mais. Eu não quis aprofundar muito em Salomão, porque nós temos 31 provérbios para ler. E entre eles tem coisas chaves, porque quem não conhece a história de Salomão, só existe os provérbios, né? Por exemplo, ele observa as formigas para guardar parte para a época que tiver ruim a situação. Então ele faz isso observando, não existia botânica, não existia ciência. Ele observa como as formigas trabalham sem precisar que alguém comande elas, né? Ele cria um conselho com 2 conselheiros para cada tribo lá de Israel, então são 24 conselheiros, para poder tomar decisões com conselheiros. Esse livro fala disso, é verdade. Todo mundo precisa de conselheiros. O conselheiro ele vai te ajudar a não errar. Isso aí eu estou começando a observar mais. É não fazer as coisas pela sua ideia, pela sua intenção, que conselheiros bons, que vão te fazer críticas construtivas, vão te dar um caminhar bacana. E Salomão traz todo o ensinamento, mas onde ele erra, onde ele cai, no final da vida dele. Ele tem tanto poder da sabedoria, ele consegue cuidar dessas tribos, fazer Israel enriquecer, que aí ele começa a profanar o que ele tinha de entendimento como correto, né? Seguindo alguma das esposas deles, que eram de outras tribos, que fazia sacrifício de bebês e outras coisas, vamos polemizar, mas aí ele começa a fazer umas coisas erradas no fim da vida dele e ele perde essa graça, né? E é bem interessante a gente analisar também que por mais que ele seja o homem mais sábio do mundo, que mais enriqueceu, que mais teve poder na terra, sobre a face da terra, no fim da vida dele ele erra e ele cai. É bem interessante essa parte também de entender que ele não é um santo perfeito, é que ele realmente teve o dom da sabedoria e foi lhe dado e ele conseguiu trazer. Se a gente ler os provérbios, a gente vai entender isso na prática, no dia a dia, porque é coisa que é prática, vale até hoje, tudo está ali escrito, mas se você decair, se você fizer a curva errada, também tem o preço para isso estar acontecendo, né? Nosso clube do livro é isso, a gente trouxe o livro de Salomão, vamos trazer o livro agora da gratidão. Como gerar um sentimento incrível de satisfação em todos os seus clientes. É o prefácio depois do título. E a gente vai estudando aí. Obrigado, pessoal.
Paz bem, fiquem com Deus aí, ótima semana.